Fala galera, tudo bom? Tiúlio aqui na área. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre as top 10 empresas com maior desconto sobre o valor patrimonial, o patrimônio líquido das empresas. Antes, eu quero que você dê um joinha e também se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito, porque aqui a gente vai soltar o código mais importante que eu tenho para falar para umas pessoas aí que acham que bolsa é cassino, que bolsa é jogo de rico. Pelo contrário, isso aqui é uma ferramenta que qualquer pessoa que só saiba as 4 operações pode usar. Isso aí pode gerar muito retorno, tá? Lembrando, isso aqui não é uma recomendação, é um conteúdo educacional. Eu só vou ensinar as armadilhas que você pode se livrar caso você queira fazer uma metodologia que nem essa que eu estou falando aqui, tá? Primeira armadilha que a gente vai tirar, que é um código muito importante, é o código da liquidez. O código da liquidez ele fala o seguinte: se você não consegue entrar e não consegue sair daquele ativo, ele não serve para você comprar e vender. Por quê? Imagina que você quer agora fazer dinheiro e você não consegue comprar o negócio ou não consegue vender. Aquilo não tem uso, pô. Se torna automaticamente inútil. Então a liquidez é o que permite o investidor comprar e vender ações. Eu vou botar ali 500 mil reais no mínimo, porque é o que funciona para mim. Você tem que saber o que é importante para você em termos de liquidez. Quanto mais você compra e vende, mais você precisa de liquidez. Quanto menos você vende, menos você precisa de liquidez. Galera, olha só, eu estou batendo muito na tecla de que a gente tem que ter sabedoria nesse momento para não cair nas armadilhas psicológicas, principalmente, tá? A gente está vivendo uma guerra psicológica, a gente está vivendo a guerra psicológica entre as pessoas fracas e as pessoas que são fortes. E se você quer ser um general nesse mundo aqui, você tem que ser forte. A realidade está te dando uma oportunidade para você virar o jogo. Não sucumba à fraqueza emocional, não cai na pilha. Eu já decidi aqui que vou bloquear todo mundo que começar com um papo bad trip pra cima de mim. Eu tô falando sério, beleza? Isso aqui não é pra criar conflito não, é pra evitar conflito. Vamos aqui pro segundo código, que é o código do lucro. Eu vou trazer aqui um teste de fogo, que é o seguinte: se a empresa ela conseguiu pagar lucro, ter lucro pro acionista com a Dilma no governo, se conseguiu sobreviver aquela bruxa, aquela mocoronga, essa empresa ela é forte mesmo, tá? Então, vou fazer o seguinte aqui: todo mundo que não tiver 5 anos consecutivos de lucro líquido, eu vou botar para correr. Espanta, que é com certeza assombração se não tiver 5 anos seguidos de lucro. Você tá achando que eu tô de brincadeira? Eu não tô de brincadeira, porque esse é um fator que os acadêmicos já comprovaram que gera retorno maior do que a média, que é o que? Empresas que têm lucros consecutivos. Consistência é a palavra, é o nome do jogo. Se você não tiver consistência, se você não tiver disciplina, você vai padecer com qualquer ventania que tiver nesse momento, beleza? Então aqui, ó, já excluímos todas as empresas que não tem lucro líquido contábil consecutivo há pelo menos 5 anos e só sobraram 90 ações, beleza? O que a gente vai poder fazer agora? A gente vai poder, numa amostra selecionada de empresas resilientes, fazer o cálculo do preço sobre o valor patrimonial. O que é isso? Pega aqui a cotação do último dia, nesse dia que a gente está falando do dia 23 de março de 2020, e a gente divide aí pela última informação que a gente tem de valor patrimonial. Então tá vendo aqui, ó, a empresa São Carlos, ela tá quase 1,09. E por que que eu tô fazendo esse conteúdo? É para te proteger da seguinte armadilha, gente. Tem empresa que ela vai ter prejuízo. Ela pode ter tido lucro nos 5 últimos anos, mas ela pode apresentar um prejuízo no próximo ano, devido aí a essa pandemia que a gente está vivendo. E o seguinte, o lucro, ele entra no valor patrimonial. Então, se você teve um lucro, você soma no valor patrimonial. Se você teve um prejuízo, isso diminui do valor patrimonial.
E o mercado, como ele desconta as informações no momento presente, talvez ele possa estar precificando que alguma dessas empresas vão ter prejuízo no futuro e aí ele já desconta a cotação, ou seja, o valor de mercado do valor patrimonial. Então tem que tomar cuidado, tem que lembrar que isso aqui é uma conta probabilística, não é determinística. O que que isso quer dizer? Quer dizer que não é 1 e 0, não é, vou ganhar ou vou perder. Na média você vai ganhar ou na média você vai perder. Pode ter aqui uma ação que deu lucro, outra deu prejuízo, mas na média você está tratando como se você fosse uma seguradora, botando uma cesta de empresas com essa característica. Lembrando, isso aqui é um conteúdo educacional, não é recomendação, você tem que ter a tua autorresponsabilidade, beleza? Então, essas aqui foram as 10 empresas com a menor relação de preço sobre valor patrimonial, mas que tiveram lucros consecutivos nos últimos 5 anos. Essa média aqui, ó, ficou em 0,54. Anota essa estatística, ela é importante porque eu vou voltar nela mais na frente. Agora eu vou pegar aqui, só para você ter noção, as 10 empresas com a maior relação de preço sobre valor patrimonial. Ou seja, empresas que têm um prêmio em relação ao dinheiro que o sócio aportou nela, através aí de emissão de ações ou de reinvestimento dos lucros, tá? Então essas 10 empresas com maior prêmio são Comgás, ASTET, Energisa, Raia Drogasil, BB Seguridade, VEG, Wiz Corretora, Odontoprev, Dimed, que são as farmácias Panvel e as lojas americanas. Eu vou fazer aqui, ó, uma ocultação de dados só para você ver os setores que essas empresas estão. Aqui, ó, comércio, a gente tem 3 empresas, só que Raia Drogasil e Panvel, elas se beneficiam dessa pandemia, porque está todo mundo atrás de medicamento. Comgás, ela tem um monopólio do mercado, é a maior distribuidora de gás canalizado do Brasil, beleza? Mas vamos voltar lá para as 10 empresas que tiveram a menor relação de preço sobre valor patrimonial, porque a gente tem que entender também um outro conceito chamado impairment. O que é o impairment? São ajustes que a empresa pode fazer no valor de certos ativos. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel que eu comprei por 100 mil reais, e aí esse imóvel ele vai ficar desalugado de uma maneira permanente agora, porque as pessoas estão com medo de assumir o risco de um contrato de aluguel, eu posso ajustar isso na minha contabilidade, é chamado impairment, eu vou diminuir o valor recuperável daquele ativo, eu vou botar lá na minha DRE uma despesa operacional que ela vai acabar sendo não recorrente, tá? E isso vai diminuir o lucro. Então, aquelas empresas que fizerem impairment agora, elas estão limpando todo o problema agora. Tem empresa que joga isso para debaixo do tapete. Essas empresas que fazem impairment, elas estão realizando agora esse prejuízo só contabilmente. Isso não significa que é saída de caixa, tá? É muito importante você entender isso. Impairment não é saída de caixa. E aí, eu vou pegar agora e vou fazer um outro indicador, que é o ROI. Olha o ROI aqui, ó. O ROI, o que é? O lucro sobre o valor patrimonial. Ou seja, conforme eu tenho um patrimônio líquido na minha empresa, uma riqueza na minha empresa, eu tenho que comparar aquele patrimônio com o que ele gera de resultado. Essas empresas aqui, ó, que eu listei com as relações sobre o valor patrimonial mais baixas, elas têm aí um ROI médio de 10,34%. Vamos ver aquelas empresas lá que têm o maior prêmio sobre o patrimônio líquido, para a gente entender. Elas já apresentam em média 62% sobre o valor patrimonial, elas têm um prêmio sobre o patrimônio líquido de 10,42 vezes, tá? Ou seja, se existe um prêmio é porque existe um retorno maior. Você tem que entender que existe um cobertor curto. Não fica com esse papinho aí de criança, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Não, o mercado te dá o peixe e você tem que ter a vara para pescar. O que é essa vara? É conhecimento. Beleza? Olha só, outro papo que eu quero dar reto aqui para todo mundo que está escutando esse vídeo
chega de papinho de coitadinho, tá? Acabou, já teve o tempo para chorar, agora é tempo de atitude. Não quero saber de papinho de coitadinho aqui no canal do Tio Uli. Você é general ou não é? Você é leão ou não é? Teve um papinho de antifrágil aí um tempão, mas agora que veio pega pra capar, você quer chorar? Toma conta da tua vida e vai correr atrás. Se você tá vendo esse vídeo, você tá correndo atrás porque você tá investindo no teu conhecimento. Vou fazer agora a relação de preço sobre lucro dos últimos 2 anos, ou seja, para não ter uma distorção tão grande, eu fiz uma média ali. A relação de preço sobre lucro dessas empresas com a menor relação de preço sobre valor patrimonial ficou em 6,73 vezes. Isso aí dá um retorno de aproximadamente 14,5% ao ano, caso os lucros eles se mantenham, tá? Lembra, essa crise ela tem data, ela começou, mas ela tem data para acabar. E aí as relações de preço sobre lucro médio dos últimos 2 anos para as empresas com maior prêmio sobre valor patrimonial ficou em 40,85 vezes. Beleza? Entendeu aqui o cobertor curto? Maior prêmio sobre o valor patrimonial, maior preço-lucro, maior ROI. Enquanto essas empresas aqui, Valid, Cogna, Iotip Maxion, Ferbasa, Banco BMG, Log Commercial Properties, Banrisul, ABC Brasil, Banco do Brasil e Copel, elas têm uma relação de preço sobre lucro de 6,73 vezes, um ROI de 10,34 vezes e uma relação de preço sobre valor patrimonial de 0,54. Ou seja, você está comprando aqui esses ROIs por um desconto muito maior. Tua expectativa de retorno ela tem que ser maior que essa média desse ROI caso você parta do princípio de que os lucros eles vão ter uma distorção temporária e depois eles vão voltar para suas médias históricas. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Desculpa se eu fui aí um pouco incisivo, é porque tem gente aqui me atazanando as ideias, querendo me botar para baixo, e nessa hora você não pode ser complacente com esse tipo de gente com mentalidade negativa, mentalidade perdedora, mentalidade de gente fatalista. A gente se adapta e essa é a hora de mostrar para que você veio nesse mundo, tá? Beijo grande, não esquece de dar um joinha aí, se inscreve no canal, passa isso para quem precisa ouvir essa mensagem, tanto do mercado financeiro, mas da vida também. Beijo grande e toma conta da tua vida.